E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai falar sobre os aspectos econômicos do Canadá. Um país que tem uma economia extremamente dependente dos Estados Unidos, como eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Principalmente a gente vai olhar para a agricultura e para a atividade industrial. Primeira coisa importante, o Canadá é o país mais ao norte do continente americano, ou seja, quando a gente olha o seu território, a gente sabe que o Canadá está inteiro na zona temperada e uma parte está na zona temperada e uma parte na zona polar. Ou seja, ele está inteiro em regiões muito frias. A região norte do Canadá, a temperatura é tão baixa que inviabiliza a agricultura. Então isso é uma coisa importante, a agricultura canadense tem que ser feita na porção centro-sul. A área centro-sul, fisicamente, é a região das planícies e das pradarias. Então eu tenho áreas mais planas e eu tenho uma vegetação que viabiliza a mecanização da produção. Viabiliza a mecanização da produção, consequentemente, 3% da PEA do Canadá está envolvida com atividades primárias. Tá vendo? Tem poucos trabalhadores no campo canadense, graças ao processo de mecanização. O Canadá produz muito, principalmente as chamadas culturas de inverno. O principal produto canadense é o trigo, mas também tem outros, como por exemplo a cevada. Cultivos associados a climas frios. Peraí, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente consegue fazer uma relação do Canadá com os Estados Unidos, né? Onde estão as maiores áreas de produção agrícola nos Estados Unidos? É justamente na faixa central. Ali a gente tem o belt do trigo, aliás, na fronteira com o Canadá, ali a gente tem o belt do milho, o belt do algodão. Então tá vendo, ó, como é fácil? Quando a gente estuda Canadá e associa com os Estados Unidos, a agricultura, geograficamente, está na porção central também. No caso do Canadá, centro-sul, porque o norte, a temperatura inviabiliza a produção agrícola. Já a indústria canadense, hoje uma das mais fortes do mundo, lá no século XIX, ela se baseava principalmente nos chamados ramos tradicionais. Aqui a gente tem a mineração, aqui a gente tem a atividade de exploração da madeira. No século XX, que a indústria canadense tem um grande estímulo. A partir da Primeira Guerra, o Canadá começa a diminuir suas relações econômicas com o Reino Unido. O Reino Unido em crise, precisando se recuperar, se reconstruir. Tempos depois vem uma outra guerra, ou seja, a perda das relações comerciais com o Reino Unido abriu uma brecha para a entrada do capital dos Estados Unidos. Investimento feito pelos Estados Unidos dentro do território canadense. Muitas empresas dos Estados Unidos passam para o lado do Canadá. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender um pouco como isso funciona. Botei aqui os dois países totalmente fora de proporção, só para te lembrar uma coisa. Qual que é a faixa mais industrializada dos Estados Unidos? O Nordeste, essa porção aqui. Quando começam os investimentos dos Estados Unidos no Canadá, esses investimentos vão para onde? Eles vão somente cruzar a fronteira, ou seja, vem para essa faixa aqui. Essa faixa é o sudeste canadense, certo? É norte, sul, leste, oeste, o sudeste do Canadá. Justamente a área mais industrializada, onde a gente tem a indústria farmacêutica, a indústria de tecnologia, a produção de automóveis. Então tá vendo? Assim como a agricultura dos Estados Unidos concentra os maiores belts no centro, a agricultura do Canadá na porção centro-sul. Também a indústria a gente consegue estudar associando com a economia dos Estados Unidos. Para muita gente, a economia canadense é uma extensão da economia dos Estados Unidos, tanto no aspecto do investimento quanto no aspecto do consumo. Beleza, pessoal? Até a próxima!